Olá a todos os meus amigos e bem-vindos de volta ao meu canal para mais um estudo da Palavra de Deus. São alguns pensamentos que eu creio que nos podem ajudar na nossa vida diária, da forma como nós lidamos com a vida. Como vocês sabem, o meu nome é David Vicente e hoje eu estou aqui para vos falar acerca do tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz no livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia." A Bíblia diz claramente que Deus, quando fala, Deus cumpre. Deus não se engana. Deus não disse uma coisa e amanhã pensou outra e depois anula. Não. Deus é fiel a si próprio e na sua natureza, quando Deus promete, Deus cumpre. E se Deus disse que vai fazer, demore o tempo que demorar, Deus vai cumprir. Eu sei que nem sempre é fácil esperar pelo tempo certo de Deus, porque vivemos vidas a correr, estamos sempre com pressa para alcançar aquilo que ainda não temos, andamos a correr para obter aquilo que nunca tivemos, andamos sempre a correr e o tempo sabemos que é uma coisa que nos foge e que nós não conseguimos controlar e muitas vezes está para além da nossa própria capacidade em conseguir controlar ou administrar. Mas o que eu vos quero dizer em relação ao tempo é que Deus tem um tempo certo para tudo acontecer na nossa vida. Quando falamos no tempo, existe uma palavra, falamos no tempo em relação à Bíblia, existem duas palavras no original para o fator tempo. A primeira é a palavra cronos. Cronos é a palavra original de onde deriva a nossa palavra portuguesa cronologia. Ou seja, é a sequência das coisas no tempo. Elas vão acontecendo, a história vai acontecendo e pela cronologia os tempos vão dando lugar, ok? Os meses dão lugar a anos, os anos dão lugar a décadas e assim as coisas vão acontecendo dentro da história, dentro da cronologia que vem desta palavra cronos. A outra palavra para tempo que encontramos na Bíblia é a palavra kairos. Kairos significa o tempo determinado por Deus para fazer acontecer. Então, existe um tempo de cronologia, de cronos, onde todos nós estamos inseridos. Existe o tempo kairos, que é o tempo determinado por Deus para fazer as coisas acontecerem. E é esse tempo que nós queremos. É esse tempo que andamos, de alguma forma, à procura para que no tempo certo de Deus tudo possa acontecer na nossa vida. Eu sei que nem sempre é fácil, é muito difícil para alguns teólogos e para alguns estudiosos tentar encontrar um meio termo entre Deus e o tempo. Porque a Bíblia diz, e nós podemos ler também em 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 8, que diz: "Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia." Então, o que a Bíblia está a dizer é que o tempo está em Deus, mas Deus não está no tempo. Ou seja, Deus criou o tempo, mas Deus não depende do tempo para fazer as coisas acontecerem. Então, fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus tem um tempo determinado e Deus não está limitado ao tempo, às estações, aos anos. Porquê? Porque Deus é Deus. Então, há que esperar e há que desenvolver esta paciência, esta capacidade de esperar pelo Senhor, ok? Há uma história que eu vos quero trazer hoje, que é a história que encontramos no livro de João, capítulo número 11, que é a história da morte e da ressurreição de Lázaro, ok? Lázaro era amigo de Jesus. Aliás, Jesus era amigo de Lázaro, amava Lázaro, as suas irmãs Marta e Maria. E diz que a certa altura Lázaro adoeceu de uma doença grave, de alguma coisa perturbadora, ao ponto da sua irmã Marta enviar uma mensagem para Jesus para dizer: "Olha, aquele a quem tu amas, ele está doente." E Jesus, quando ouviu isto, ele declara, ao receber esta notícia, disse Jesus: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela." Então, Jesus sabia que aquela enfermidade que aos olhos do ser humano era para a morte, Jesus sabia que era no mínimo um instrumento que ele iria usar para a glória, de alguma forma, para que o Pai fosse revelado e o Filho fosse apresentado como aquele que tem poder para fazer todas as coisas acontecer. Sabe, e é tão importante saber esperar pelo tempo certo. Quando queremos abortar o tempo do processo, anulamos os resultados que podemos obter. Então, não queiras pela tua pressa anular o processo de Deus. Não queiras pela tua pressa obter aquilo que não é tempo para receber. Se tu oraste, se tu clamaste, eu sei que é difícil.
clamar a Deus, orar. Quando temos tantos versículos na nossa mente, não é? Quando temos versículos tais como Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, como a Bíblia diz no Evangelho, pedi, dar-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Todos esses versículos que nos falam de pede e receberás, clama e Deus responde. Muitas vezes eles são, não é que sejam contrários, mas muitas vezes a realidade que estamos a viver, que é uma realidade de urgência, em que nós precisamos que Deus intervenha, em que nós precisamos que Deus faça, e a realidade em que nós clamamos e parece que Deus não faz nada, que Deus não responde, que Deus não atende, é tão difícil conseguir trazer harmonia entre estas duas coisas, entre a minha realidade e aquilo que é a palavra de Deus. Porque é que muitas vezes Deus nos faz esperar? Porque durante o tempo de espera, Deus quer que nós cresçamos. Às vezes nós pedimos um milagre a Deus, mas sabes, antes de Deus te dar um milagre, Deus quer fazer um milagre em ti. Para quê? Para que quando o milagre de Deus chegar à tua vida, tu tenhas crescido o suficiente para valorizar a bênção de Deus. Se tu pedes e Deus dá, se tu pedes automaticamente e Deus dá de uma forma em simultâneo, muitas vezes tendemos a não valorizar, mas muitas vezes Deus faz-nos esperar e esperar com paciência e com ânimo e com alegria. Para quê? Para valorizar a bênção de Deus. Não só para nós crescermos enquanto seres humanos, enquanto cristãos, mas para que, fruto da nossa capacidade em esperar com ânimo, com alegria, possamos também ser bom testemunho para quem está à nossa volta. Sabes, voltando aqui a Marta, Maria e Lázaro. Sabes, Marta queria uma cura, Jesus queria uma ressurreição. E às vezes nós queremos uma coisa imediata, quando Deus tem um plano maior. Dentro do seu plano, Deus tem alguma coisa mais importante e mais profunda e mais abençoadora para nos dar. O que devemos fazer é saber esperar em Deus. Diz-nos a Bíblia que Lázaro voltou à vida, Jesus orou, ordenou Lázaro sai para fora, ele voltou. Sabe porquê? Porque existe um tempo determinado por Deus para fazer todas as coisas acontecer na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, significa que até o tempo de espera coopera para o nosso bem. Como assim? Porque desenvolvemos capacidades, porque aprendemos a ter maturidade espiritual, porque pelo simples facto de as coisas não virem ou não recebermos automaticamente, significa que crescemos. Então, até que Deus responda à nossa oração e nos dê o milagre que nós queremos, nós continuamos a ser fiéis, continuamos a acreditar, continuamos com um sorriso nos lábios, continuamos a ser um bom testemunho, e isso é tão importante. Então, saber que tudo contribui para o nosso bem é saber que quando não estamos a receber é porque Deus está a trabalhar em nosso favor. A Bíblia diz claramente que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, aquele que espera pelo tempo certo, diz a Bíblia que Deus está a trabalhar em favor desse, para lhe dar uma grande bênção. Então, meu amigo, se ainda não obtiveste as respostas à tua oração, se tens promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua igreja, para o teu ministério, mas ainda não aconteceram, não desanimes. Não fiques ansioso. Não fiques perturbado. Não permitas que o tempo de espera gere em ti murmuração, gere em ti palavras que não produzem edificação. Antes, pelo contrário. Se sabes que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, então espera com alegria, espera com paciência. Sabes porquê? Porque a omnipotência divina não anula a nossa responsabilidade. Então faz a tua parte, que é esperar com alegria, esperar com paciência. Sabe porquê? Porque quando o Kairos de Deus chegar, tu serás abençoado, a tua vida será abençoada, a tua casa será abençoada, todos à tua volta serão abençoados. Porquê? Porque o tempo certo de Deus sempre produz bênçãos para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, meu amigo, espera pelo tempo certo de Deus, espera pelo Kairos e tu verás como Deus é bom.